Tem que começar a compartilhar agora. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui com uma teoria, passar uma teoria. Gente, às vezes algumas coisas que alguns slides tem esse símbolo aqui desse homenzinho. Isso aqui é da minha empresa, viu? É a logomarca da Tecer, minha empresa, tá bom? Por isso que às vezes vocês veem isso aqui. Então, olha só, nós vamos pensar num sistema. Sistema, porque, olha só, nós chamamos de sistema de gestão da qualidade. O sistema é normal, nós temos o sistema do corpo humano, né? E tudo. Então, nós temos, imagina um sistema numa empresa. Tem as atividades do processo, e para que os processos aconteçam, tem as entradas e terão saídas, mas para que aconteça, nós temos que ter recursos, pode ser recursos humanos, pode ser infraestrutura, o ambiente de trabalho, recursos financeiros, tem controles nesse processo e aquilo que vem do cliente entra e acontece o processo e sai. Pode ser um cliente interno ou um cliente externo. Então, por exemplo, o processo de suprimentos. O cliente interno, às vezes, é a fábrica, é a produção que tem uma demanda. E o cliente externo, às vezes, pode ser, passou pelo suprimento, e pode ser a própria fábrica, né? Então, tem o cliente interno e externo, tem o provedor. Provedor é de quem que te provém, quem que te fornece aquilo. E você vai ter que realimentar o processo várias vezes, e o processo vai acontecendo o ciclo, né? As atividades do processo. Quando a gente vai fazer auditoria, nós temos três tipos de auditoria. Primeiro, nós podemos fazer auditoria do sistema, que é avaliar o sistema como um todo. Avaliar a adequação, por exemplo, de requisito da norma, avaliar a conformidade das atividades do sistema de gestão da qualidade. Então, quando o organismo certificador vem auditar, ele audita o sistema. Mas dentro da auditoria do sistema, nós temos a auditoria dos processos. E ali, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se a documentação, se o procedimento, se a instrução de trabalho, ela é adequada, isso está sendo cumprida. Então, em cada processo tem uma instrução de trabalho, tem empresa que chama de POP, Procedimento Operacional Padrão, tem empresa que chama de PQ, tem empresa... O nome se dá, nas extrativas nós demos o nome de IT. E também nós temos um outro documento que a gente chama de PAP, que a gente chama de passo a passo, que as instruções de trabalho, às vezes, teve mais detalhamento, que chama de passo a passo. O que que a gente faz quando eu estou auditando o processo? Eu vou ver se aquele documento está bem escrito, se está adequado e se a pessoa está fazendo de acordo com o que está cumprido. Pode mudar o procedimento? Pode mudar a instrução de trabalho? Pode. Só que enquanto ela estiver escrita daquele jeito, você tem que fazer daquele jeito. A partir do momento que você viu que você mudou o processo de alguma maneira, vai lá e muda o documento. Porque está escrito, tem que fazer do jeito que está escrito. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? A Alessandra, que estava aberto o microfone. Tá. Bom dia, Alessandra. Quando a gente vai. Outra coisa que a gente faz quando a gente está auditando o processo é verificar se as pessoas que estão atuando naquele processo, se são pessoas qualificadas, se são pessoas competentes, sabe? Se elas têm, se elas têm capacidade para realizar o processo, tá? E também nós temos um outro tipo de auditoria, que é a auditoria de produto. Nas extrativas não tem auditoria de produto. Quando é auditoria de produto, eles pegam aquele produto, a produção, desde o começo até o final e acompanham o produto para ver se aquele produto está de acordo, o que que está previsto e como é que está previsto fazer e o que que saiu, desde a entrada do produto até a saída. Então, você olha as matérias-primas, olha uma série de coisas.
E o detalhe, o nosso certificado, ele não é do produto. Nós não podemos colocar a marca do BV, ou BVQI, que é o Bureau Veritas, que é o organismo certificador, em produto nenhum nosso. Nossa, o que é certificado é o nosso sistema de gestão, não é certificado o produto. Agora, existe a possibilidade de você ter auditoria de produto e certificar o produto. Daí você vai precisar de fazer um exame completo de uma amostra do produto dele, desde o começo até o fim. E indica a qualidade do produto que está indo para o cliente, tá? E também verifica junto ao cliente a satisfação dele, o grau de satisfação daquele produto. Então, é diferente a auditoria de produto. Entendeu? Então, nós temos auditoria de sistema, de processo e de produto. O que que nós, quando estamos fazendo auditoria interna, ô Danilo, na nossa auditoria interna, você acha que nós vamos auditar sistema, processo ou produto? Processo. Na sua opinião, é processo. Nayara, na sua opinião, nós vamos auditar sistema, processo ou produto? Ô, Sônia, eu acho que seria os três, não? Não, nós não vamos auditar produto, eu acabei de falar. Nós vamos auditar o processo, tá? Nós vamos fazer auditoria dos processos. O organismo certificador audita o sistema, auditando os processos. E nós, o sistema e os processos. Internamente, nós auditamos os processos. O nosso programa de auditoria, ele é de processo. É cada processo. Então, cada auditor vai auditar o processo tal. Cada auditor vai auditar o processo tal. Um ou dois auditores auditando o processo. E produto, nós não vamos auditar produto hora nenhuma. Tá bom? Ok? Então, nossa auditoria de processo. Então, nós temos que entender bem como é auditar um processo. Quando é uma auditoria baseada em produto, eu vou escolher um produto e seguir com o sistema. Eu vou identificar insumo, identificar os resultados propostos, identificar a responsabilidade da autoridade, identificar a validação e verificação, olhar quais são os controles e como são monitorados naquele produto, tá? Nós não vamos auditar produto. A a, lá na Grafite, já teve auditoria de produto de cliente, que já foi lá para auditar o produto para ver como é que era. Entendeu? Mas o cliente foi lá. Nós não temos. Às vezes ele quer saber rastreabilidade, quer saber uma série de coisas. Tá? Nós não auditamos produto. Agora, quando é baseado num sistema, eu vou mapear o sistema para identificar quais são as operações, quais são os insumos e os resultados, quais são os controles, as sequências, as interações, e preparar um plano para fazer essa abordagem de sistema. Agora, quando é o processo? Aí sim, nós vamos seguir todo o processo, selecionar quais são os registros pertinentes daquele processo, olhar se as atividades foram todas realizadas, pensar nos aspectos significativos se foram controlados, se o monitoramento que era previsto foi executado, se os controles estão sendo eficazes, eu vou fazer abordagem baseada em processo. E nós vamos entender essa auditoria nossa de processo. Agora, quando eu vou auditar um processo, é importante eu conhecer os elementos do processo. O que seria isso? Eu preciso saber qual que é o objetivo do processo. Qual que é o objetivo de um processo de suprimentos? É prover materiais os, para os outros processos. Ele tem que comprar. Só que ele tem que comprar, o objetivo dele é comprar, mas não é simplesmente comprar. É comprar daquele que entrega, comprar daquele que entrega o produto do jeito que você quer, comprar daquele que tem um bom preço. Então, para isso existe o processo. Para que existe o processo de vendas? Para vender. Mas não é para vender de qualquer maneira. Você imagina o seguinte: você coloca num comércio
pede algum vendedor e fala assim, tem que vender de qualquer maneira. E não olha o que, que o vendedor está fazendo, aí o produto custa, para você, ele custa R$ 50. E o vendedor começa a vender ele a R$ 20. Não adianta ele vender com prejuízo. A sua empresa vai quebrar. Então, venda tem que ser venda com o produto certo. Então, qual que é o objetivo do processo de venda? É vender, mas é vender para cliente que paga, é vender com preço justo, tem que olhar custos, uma série de coisas. Também tem que saber quais são as partes interessadas do processo, quais são as entradas e saídas de cada processo, quais são riscos e oportunidades do processo, capacidade do processo se tem alguma restrição, requisitos legais, regulamentares e estatutários daquele processo acontecer, requisito do cliente para ser atendido para o processo cliente, pode ser interno ou externo, quais são as atividades no processo, quais são os procedimentos aplicáveis, o que você está esperando desse processo e quais são os controles existentes. Tudo isso é importante na hora de você olhar um processo. Não é só pegar o processo e vou lá e vou ver se não é só. Só que muitas dessas coisas aqui já estão escritas nas instruções de trabalho, já estão escritas no detalhamento do processo. Então, na hora de você auditar um processo, é importante que você pegue o detalhamento do processo, que nós já fizemos de todos os processos, e também pegue a instrução de trabalho do processo. Antes que você leia a instrução de trabalho, que você leia o detalhamento do processo, e aí você vai, porque no detalhamento do processo está lá escrito as entradas e saídas, risco e oportunidade, está tudo lá, quase, tá certo? Então, nós vamos fazer essa auditoria olhando isso tudo. Na hora que eu olhei, eu vi isso, eu tomei conhecimento daquele processo. Então, por exemplo, a Tânia, que é do departamento pessoal, vai auditar o processo de o contas a pagar. Aí ela vai primeiro conhecer como funciona o contas a pagar. Ela olha o detalhamento do processo e olha quais são os formulários que tem lá, olha isso, lê a instrução de trabalho e ela vai lá auditar, vai ver se as pessoas estão fazendo de acordo ou não. E ela já viu se está tudo, o processo se está adequado ou não à instrução de trabalho. Ela vai lá ver se está funcionando, tá? Agora, quando eu estou auditando um processo, primeiro eu tenho que saber o seguinte: foram identificados os processos necessários para o SGQ? No nosso caso, nós não temos que preocupar muito com isso, porque todos já foram identificados, tá? Foram determinada a sequência e interação desse processo? Onde é que está a sequência e interação desse processo? Nós temos um. Lembra que eu pedi para vocês olhar o manual da qualidade, que está lá o macrofluxograma? Tem o fluxograma de como é que é, lá tem. Como é que é a sequência, como é que um processo se interage com o outro. Os processos estão sendo monitorados, medidos e analisados criticamente, estão sendo gerenciados? Essa é uma coisa, quando eu vou lá auditar, eu quero saber, você tem alguma medição, tem algum monitore de como é que você sabe que esse processo está de acordo? Como é que eu sei que o processo de venda está funcionando? Se estiver vendendo, tá? Dentro do processo de venda tem a parte de percepção da satisfação do cliente. Está sendo medido, analisado isso? Tá? Quem que são os responsáveis, os envolvidos por cada processo? As pessoas. Eu lembro que eu falei que quando eu estou auditando o processo, eu tenho que pensar nas competências, nas pessoas. Quem que são essas pessoas responsáveis? Foram determinados os objetivos do processo? Então, eu olho normalmente na instrução de trabalho o objetivo do processo. Importante, esses objetivos não pode estar solto, ele tem que estar relacionado com os objetivos maiores da empresa, com a política da qualidade, que também tem que estar relacionado ao negócio. Tudo funciona de uma maneira, como é que eu diria? É um sistema, né? Então, você não pode olhar o coração sozinho. O ser humano não funciona só o coração. Se o coração estiver funcionando, mas o pulmão não estiver funcionando, o ser humano não vai funcionar. Então, a empresa também é assim. Os processos
o sistema, a empresa tem vários processos, e o processo de venda tem que ter a ver com o processo de suprimentos, que tem a ver com a produção, que tem a ver, todos, um tem a ver com o outro, né? Também eu pergunto, foram identificadas e determinadas as entradas do processo? Foram identificadas e determinada a saída? Aquilo que você pretendia, o que é real? Isso está no detalhamento de processo. Eu me pergunto, ao fazer essa auditoria, foram determinados parâmetros, os critérios de aceitação, como é que eu vou medir? O que que transforma entrada e saída? Em cada processo, eu tenho que saber quais são os parâmetros. Também eu tenho que saber como é que se controla. Foi determinado quais são os controles? Como que são gerenciados esses controles? O que que eu vou aceitar? Tá bom, a previsão é de tanto a tanto. Eu vou aceitar o quê? Então, por exemplo, é, isso é muito comum em termos de pensar em parâmetro, é muito comum pensar em produto, né? Mas eu tenho que fornecer um processo de departamento pessoal, ele fornece alguns, fornece algumas guias. Está fornecendo essas guias? Se essa guia você tem que entregar de tal a tal dia, está entregando? Se você entregou fora do dia, eu vou aceitar ou não? Então, são parâmetros, critérios de aceitação. Foi determinado como é medida a eficácia desse processo? Tem indicador de performance? Qual o critério de aceitação? A eficácia desse processo foi alcançada? Quais foram as ações que resultaram disso aí? Você fez a análise dos dados, porque depois nós vamos ter um curso de indicadores ainda de desempenho, aí nós vamos entender um pouco melhor isso. Mas você tem a meta, mas se não atingiu a meta, você tem o que que você fez para isso, né? O que que resultou se não atingiu a meta? Eficácia, o que que o processo não foi legal, né? Você pergunta que ações são necessárias para atingir os resultados planejados. Elas foram implementadas? Tem melhoria contínua nos processos? Os processos estão melhorando sempre? Existem indicadores para esse processo? Esses indicadores são eficazes? Ele está mostrando o que, que precisa medir? Foi estabelecido o fluxo das etapas, tarefas? Eu vou seguir o processo até o fim para ver, desde o começo até o fim, o que está acontecendo. Todas as etapas previstas foram realizadas, que às vezes você está falando que tem que fazer alguma coisa, é uma instrução de trabalho, você seguiu, fez tudo que estava previsto fazer uma medição, você fez essa medição? Quais são os recursos necessários para que esse processo funcione? E quais recursos são utilizados efetivamente? A empresa está usando os recursos adequados? E verificar esses registros pertinentes. Em cada processo, eu vou verificar os registros que foi previsto para aquele processo, tá? Gente, é fácil? Não, é um negócio, a auditoria não é brincadeira. Por isso que nós estamos passando por um treinamento grande para entender como é que se audita. Agora, a chave do sucesso numa auditoria é a comunicação. A comunicação da coordenação da qualidade com as pessoas que serão auditadas, a comunicação do auditor com o auditado, a responsabilidade da comunicação não é de quem está ouvindo, a responsabilidade é do comunicador. Eu não tenho que perguntar se você entendeu, eu tenho que perguntar se eu fui clara. Então, quando você está auditando, você precisa saber se você foi claro na pergunta. Você precisa se preocupar em ser claro na sua pergunta. Fez uma pergunta, não está adequada, você tem que fazer, não conseguiu o resultado, você tem que refazer a pergunta, tá? Então, a comunicação, você é responsável por isso. Outra coisa importante, tente ver tudo e você não vai ver nada. Auditoria é amostragem, nós temos um determinado tempo. Não fique preocupado em ver tudo, porque eu vou acabar não vendo nada, eu vou ficar muito preocupado com detalhe. Procura
ver isso de maneira global. E as verificações precisam ser feitas lá no local de trabalho. Não adianta você pensar que você vai ficar auditando de longe. E outra coisa importante, você como auditor, você tem que comprovar as informações. Não pode ficar achando, não pode ficar na inferência. Você tem que ter fatos, tá? Porque contra fatos não tem argumentos. Então você tem que comprovar aquilo. Quando você escreve no relatório, verificado a a instrução, a IT de número 05/2 com a revisão 23 do dia 5 de novembro de 2024, de 2023. Quando você escreve isso lá, você realmente viu essa instrução de trabalho. Então, você vai pegar, a pessoa falou, então você tem que ver a instrução de trabalho e comprovar e ler as informações para você ter certeza. Quando você escreveu lá, você está botando a sua responsabilidade, seu nome, você está colocando o seu nome ali. Também você precisa procurar informações sobre deficiência, sobre problemas encontrados. Aí você tem que anotar isso. À medida que vai observando, lembra que eu falei que você vai fazer um checklist? Vai anotando. Quem já foi auditado aí, e na próxima auditoria, nas auditorias internas e externas, vocês vão ver que auditores anotam muito, porque eles anotam tudo que ele está observando, para depois ele fazer o relatório. E é importante evitar emitir opiniões sobre o que deve ser feito. Quem sabe do processo é quem está lá. Você é imparcial, você é de outro processo, você não vai achar que você sabe daqui, por mais que você conheça. Não fica dando opinião. Você vai lá e verificar se está fazendo daquele jeito. Também uma coisa importante: não é bom você interromper as atividades de quem está sendo auditado. Por isso a auditoria é programada, é planejada e a pessoa, o auditado, ele deve se preparar para receber o auditor e na hora que o auditor chegar, ele precisa parar o que ele está fazendo para dar atenção para o auditor. E não esquecer nunca qual é o objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria é encontrar as conformidades. Pode encontrar alguma não conformidade, mas você está indo lá buscar conformidade, tá bom? E pode encontrar alguma não conformidade, alguma oportunidade de melhoria para o sistema, mas você vai lá buscar conformidade, você vai lá ver se a pessoa está fazendo de acordo com a instrução do trabalho. E às vezes você vai simplesmente pegar a instrução, pode fazer a sua atividade, eu vou ver o que você está fazendo aqui, se você está fazendo de acordo. A instrução do trabalho fala que tem que fazer alguma coisa, de 10 a 15, tem que deixar um produto lá parado de 10 a 15 minutos. Você está deixando 12 minutos, de 10 a 15 minutos, ou está deixando mais? Você está deixando 30, está fora da instrução do trabalho. Você está deixando só 5, está fora da instrução do trabalho. Você tem que colocar aquele produto, tem que medir a temperatura do produto, vai funcionar entre 50 e 70 graus. Você está realmente deixando esse produto lá chegar a 50 graus ou está tirando antes dos 50? Então, parâmetros são para serem atendidos, tá? Agora, no final, você vai fazer um relatório de auditoria. Esse relatório, no caso, vai ser feito pela coordenação da qualidade. Só que ela vai usar as informações de todos os auditores para fazer. Mas você procura anotar para depois ajudar a pessoa que está, o coordenador da qualidade, a fazer esse relatório. Você vai anotar qual foi o local e período de realização da auditoria, ou seja, eu estou auditando o processo o almoxarifado, o processo de suprimentos aqui, o local foi no almoxarifado, realizada essa auditoria no dia 24 de setembro de 2024. Qual foi o escopo e objetivo da auditoria? Qual que é o limite da auditoria? Eu auditei o processo de suprimentos, né? O objetivo foi verificar se está atendendo à instrução de trabalho. Quais os processos e as áreas auditadas? Na hora que for fazer o relatório, vai aparecer tudo isso. Quem era a equipe auditora? Tem um programa para isso. Quais os documentos foram avaliados? Então, verificada a IT de número tal, verificado o registro número tal.
Quais foram as conformidades encontradas? Gente, a gente não anota só não conformidade, risco, oportunidade de melhoria, não. A gente anota as conformidades também, porque evidencia que a gente fez a auditoria. Tenta achar pontos fortes. O que que é que estava bom? A pessoa, o comprometimento do auditado com a auditoria é um ponto forte que você pode anotar. A gentileza da pessoa, sei lá, acha alguma coisa. E anota também não conformidades, oportunidades, observações e oportunidade de melhoria. E no final nós vamos falar uma conclusão. Ó, conclusão, eu vou mandar para vocês um relatório. Vou escolher um relatório bom aqui, quero que vocês dêem uma olhada para vocês conhecerem como é que é o relatório. Porque cada um de vocês vai fazer a sua parte para que o relatório se complete. E a conclusão é a auditoria. Nessa auditoria, nós encontramos tantas não conformidades, tantas observações, tantas oportunidades de melhoria, e a auditoria cumpriu com o papel dela. Tá? Ou não, essa auditoria foi uma porcaria. Porque qual que era o objetivo da auditoria? Nós vamos fazer uma auditoria, um objetivo da auditoria é treinar os auditores. Os auditores foram treinados, auditores internos, sabe? Então, na conclusão, eu vou escrever de posse dos relatórios dos auditores internos, nós chegamos à conclusão de que a auditoria foi boa e que serviu para treinar os auditores. Agora, um bom relatório de auditoria, ele precisa ser informativo, baseado em fatos, mas tem que ser completo e preciso. Não é uma coisa para os cocos. Então, por isso que você tem que anotar muito. Mas ele precisa ser resumido, importante, legível, transparente, claro e compreensível por todo mundo. No final, você tem que perguntar: o relatório é útil e é fácil de entender? Eu vou mandar um relatório para vocês, vocês vão ver que ele é útil e é fácil de entender. Agora, dicas sobre estilo de redação. Use palavras simples. Não tem que ficar inventando, achando coisa que não tem nada a ver. Um vocabulário preciso. Evite a voz passiva e o gerúndio. Esse negócio assim, o Danilo pintará o galpão. E não, eu vou escrever. O galpão será pintado por Danilo, né? Eu não vou escrever. O galpão, o Danilo está fazendo, sabe? O Danilo vai estar fazendo a pintura. Esse negócio de gerúndio, cuidado com isso. Eu vou estar ligando. Eu ligarei, pomba. Eu vou estar fazendo. Eu farei, tá? Não procura colocar verbo, a voz passiva, e não evitar, né? Verbo no futuro, no presente. O verbo correto, não ficar inventando, não. Evite abreviações, porque abreviação depois você não sabe. Então, no relatório, você não vai escrever ADV, vai escrever advogado. Você não vai escrever VC, você vai escrever VOCE. E acento ainda, você. Evite acrônimos, né? Essa é palavra Embratur, Embratel. Em vez de escrever Embratel, escreve Empresa Brasileira de Telecomunicações. Em vez de escrever Embratur, escreve Empresa Brasileira de Turismo. Então, você evita acrônimos, você procura a palavra, colocar o todo, tá? No relatório, você coloca o estilo de redação, tem que ser que a pessoa consiga entender o que está ali. Agora, eu fiz essa pergunta. As evidências de que um SGQ é eficaz. São 4 coisas para um auditor externo. Primeiro, tem auditoria? Ou, se não tem auditoria, o sistema não fica eficaz. Existem ações corretivas e preventivas, ou seja, tem problema, está registrando e está tratando? Então, esse sistema tende a ser eficaz. Está tendo análise crítica pela alta direção? Porque se não analisar, não vai dar legal. E a política da qualidade dos objetivos estão sendo atendidos. Essas 4 coisas, se estiver funcionando, o que o auditor externo quer saber quando ele vai é isso. Está tendo auditoria. Porque ele não está lá para achar não conformidade, ele quer mais é que as não conformidades sejam achadas na auditoria interna. Então, na auditoria interna, nós vamos registrar tudo que a gente vê.
para não ter problema na auditoria externa. Porque quando o auditor chegar, nós já fizemos as ações corretivas e preventivas. Já fizemos auditoria, já detectamos problemas, já fizemos ações corretivas e preventivas. Perfeito? Agora, ao relatar as não conformidades, procura analisar o que você verificou e fazer considerações que levem à melhoria do sistema. Não vai ficar colocando coisas que não tem nada a ver. Mas se aquilo você acha que pode melhorar o sistema, coloca. Agora, pergunta: foi uma falha isolada menor? Imagina o seguinte: o auditor chegou e encontrou um lugar que tinha que ter uma assinatura e faltou aquela assinatura. Às vezes, ele olhou dos trocentos documentos e estava tudo assinado. Ele pode chamar a atenção daquilo e não registrar como não conformidade. Porque às vezes foi uma falha menor, uma falha, sabe, do esquecimento mesmo, alguma coisa ali, às vezes não precisa de registrar, certo? Agora, está acontecendo com muita frequência? Tinha um registro que estava em branco. Aí ele olhou, daí a pouco ele vê outro registro em branco, outro registro em branco. Aí achou um registro em branco, alguma coisa, esqueceu de anotar, uma coisa. Mas começou a anotar muito, aí o negócio. É melhor você cuidar disso e ver o que está acontecendo. Por isso que na interna nós vamos registrar todas as pequenas coisas. E depois nós vamos ver se vamos juntar isso, se vai ser registrado como não conformidade ou não, na hora que está acontecendo com muita frequência. Então, você foi lá e viu, você registra, mas não registrou na conformidade, só anotou. Tinha um registro que tinha que estar preenchido, estava em branco, num dia tal, não sei o quê. Depois nós vamos ver se está acontecendo em outro ou não. Agora, encontrou não conformidade demais? Gente, cuidado, porque nós já acontecemos ter muitas não conformidades pequenas e, por causa disso, teve que ter uma auditoria de follow-up. Auditoria de follow-up, o auditor ele volta na empresa e vai. Tem alguns casos que tem auditoria de follow-up. Se é uma auditoria, se é uma não conformidade que eles chamam de maior, que é um problema mais sério, ou se é muitas pequenas não conformidades, que ele vai vir fazer uma auditoria só para verificar a eficácia, só para verificar se isso está acontecendo. Pior, a empresa tem que pagar por isso, então é melhor que não tenha muita não conformidade. Trata-se de um colapso maior do sistema? Já aconteceu uma vez lá na Grafite, eu cheguei lá para fazer uma auditoria, tinha tanto problema, eu achei umas 10 instruções de trabalho sem atualizar, achei um monte de coisa. O problema era tão sério que eu registrei uma única não conformidade, que era a não conformidade de que o sistema de gestão da qualidade não estava funcionando. E botei umas não sei quantas evidências, sabe? Registrei uma não conformidade brava, foi dificílima, trabalhosa demais para tratar. Aí eu fui descobrir que o coordenador da qualidade estava desmotivado. Quando eu fui analisar a causa fundamental do negócio, que o problema não estava no processo, estava lá na qualidade. E quando eu tenho auditoria externa, o processo que é mais auditado é a qualidade. Porque o auditor externo fica um tempão na qualidade, porque se ele vê que a qualidade está funcionando legal, ó, a auditoria está legal, ação corretiva está não sei o quê, ele vai muito mais leve para os processos, que ele sabe que a qualidade está cuidando, tá? Agora, tem lapsos menores ou são deficiências maiores? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de registrar uma não conformidade quando a gente vai fazer uma auditoria, tá? Até agora tá tudo bem aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Abre o microfone e faça que nós vamos continuar. Podemos continuar aqui? Bom, agora uma redação de uma não conformidade. Olha como é que se escreve a não conformidade. Por exemplo, o paquímetro PQ 021 da inspeção de recebimento estava em uso, porém, sua calibração encontrava-se vencida desde 2/10/2009, contrariando o item 7.1.5 da NBR ISO 9001/2015, que diz que é necessário assegurar resultados válidos e que os equipamentos de medição sejam calibrados em intervalos especificados ou antes do uso. Nayara, qual que é o fato dessa não conformidade aí? Lembra que nós temos que pensar na FECA?
Tem que ter o fato, tem que ter evidência objetiva, tem que ter a contrariedade, tem que ter a atribuição, tá? Nayara, conta para mim aí, qual que é o fato, qual que é a evidência objetiva nessa não conformidade aí? Qual que é a contrariedade, qual que é o item da norma, qual que é a atribuição? Qual que é o fato? O fato é o paquímetro tá com a calibração vencida. Beleza, o fato, paquímetro, fato é isso, é fato, tá na cara. Não é inferência, é um fato, tá certo? O paquímetro, a calibração vencida. Qual que é a evidência objetiva? A data, vencida desde 2/10/2009? A data, tá certo? Porque nesse aí não tá dando para ver, mas é que tá vencido. O relatório provavelmente ele é depois disso aí, é de 2010, 2011, entendeu? Então a data, a data vai ser exatamente a, a, a evidência objetiva, porque quando você compara lá, você vê que está vencido desde data tal, né? Qual que é a contrariedade? Então, fato, evidência, qual que é a contrariedade? Tá contrariando o item 7.1.5 da norma. Não, o item 7.1.5 é a atribuição. A contrariedade é que diz que é necessário assegurar resultado que os equipamentos de medição têm que ser calibrados a intervalos especificados ou antes do uso. Essa é a contrariedade, tá? A atribuição é que é o item 7.1.5 da norma. Mas isso é o que fala nesse item, não é? Eu escrevia, não foi eu não, alguém escreveu, eu peguei de um relatório, tá? Eu peguei uma realização de uma não conformidade de um relatório para mostrar para vocês, tá bom? Ali está escrito que está contrariando o item tal. Mas aí está escrito ali embaixo o que, que era o problema. O que, que diz no item tal? Está contrariando a contrariedade aqui. Equipamento tem que ser calibrado e o equipamento não estava calibrado. Tá certo? Entendi. E a atribuição é o item 7.1.5 da norma. Tá? Dentro do FECA. Dentro do FECA, está contrariando o quê? Né? Você pode até falar, está contrariando o item tal da norma e não sei o quê. E até está certo quando você fala isso também. Né? Entender que está contrariando alguma coisa. Eu poderia estar contrariando também a instrução de trabalho lá que estava previsto. Eu poderia, em vez de falar que estava contrariando o item da norma, eu podia falar que estava contrariando a instrução de trabalho que fala que o paquímetro tem que ser calibrado. Tá? Entenderam o que que é? Importante, isso aqui dá para você rastrear? Dá para você ver? Tá claro para você a não conformidade? Tá clara que é uma não conformidade? Tá, não tá? Ok? Vamos para uma outra não conformidade. Olha, um outro estilo. Porque você vai achar o seu estilo de escrever, tá? Aí alguém escreveu assim, ó. Não evidenciado o registro da realização de manutenções preventivas de lubrificação mecânica de equipamentos, contrariando o item 7.1.3 da NBR 9001/2015. EO é evidência objetiva. Lubrificação mensal do filtro prensa, programada para o mês de abril, maio e junho de 2015, sem registro da execução dessas manutenções. Ô, Danilo, qual que é o fato? Qual que é FECA? Fato, evidência objetiva, na sua opinião, contrariedade e atribuição. Pois é, de baixo. Hein? A notificação mensal, Qual que é o fato? não houve registro. Isso é um fato. Não houve registro anterior ao fato? O fato é que não tem registro de realização da manutenção, tá? Certo. Preventivo. O fato é isso, não tem registro. Você não achou, não foi evidenciado, tá? O fato é esse, não tem registro da realização de manutenção. Perguntou, o cara não tem. Então, você chegou lá, porque o registro não sei o quê.
Agora, qual que é a evidência objetiva? Hein, Danilo? Tô analisando, Sônia. Uhum. Então, ali para mim seria programado no mês de abril, então. Tá escrito aí a evidência objetiva que tinha lubrificação programada e não tem registro da execução das manutenções, né? O mês não teve. Não teve registro. Ok. Tá, evidência objetiva, lubrificação não tinha. Tinha lubrificação programada e não tinha registro da execução dessas manutenções. Essa foi a evidência objetiva. Está até escrito separado aí como evidência objetiva. Eu gosto muito dessa forma de escrever não conformidade, viu, gente? Eu gosto muito. Começar com a palavra, quando é não conformidade. Evidenciado isso assim, 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 ou não evidenciado isso assim, assim, e colocar qual é a evidência objetiva. O que você achou? Eu gosto muito desse tipo de redação. Fica muito claro, tá? E qual que é a contrariedade e qual que é a atribuição, Danilo? A atribuição seria, né, a norma 7.1.3 Isso. e a contrariedade seria não evidenciar o registro. A contrariedade é que não fez registro que estava previsto fazer, né? E está escrito aí isso, de alguma maneira, né? Dá para gente, Certo. dá para gente identificar nessa redação que tem um fato, que tem uma evidência objetiva, que tem uma contrariedade e que tem uma atribuição, tá? Agora, eu poderia colocar que está contrariando a instrução de trabalho que está programado isso, conforme prevê o item tal. Seria uma outra forma de escrever a norma. A não conformidade de auditoria externa, geralmente, o item da norma vem escrito, vem separado lá em cima, já vem separado. Eu vou mandar para vocês, deixa eu anotar aqui. Eu vou mandar para vocês um relatório de auditoria externa, não, um relatório de auditoria interna, para vocês verem como é, mas eu vou mandar também o registro, uma não conformidade de auditoria externa, para vocês verem que é diferente o jeito dele escrever. Eu vou mandar uma não conformidade de auditoria externa, mas vou mandar para o pessoal da metalurgia uma não conformidade da metalurgia, pessoal da fertilizante, uma não conformidade da fertilizante, pessoal da grafite, uma não conformidade da grafite, e para o pessoal do escritório, uma não conformidade registrada do escritório de auditoria externa. Vou separar isso aqui e mandar para vocês lerem e ver como é que o auditor escreve, porque o estilo seu não tem que ser igual ao dele, tá? Olha uma outra. A organização deve reter informações documentadas que descrevam os resultados das análises críticas de mudança, as pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes conforme a isso. Então, começa escrevendo o que é o problema, o que a norma fala. Evidência objetiva 1. Com a mudança de responsável do processo de mineração, a RTXX de responsabilidade técnica das duas barragens de rejeito continua com o engenheiro de Minas que não está mais na empresa. Outra evidência objetiva. O novo engenheiro de Minas, recém-contratado, não abriu o plano de ações para as recomendações solicitadas na declaração de condição de estabilidade da barragem 1 e 2 de 23 de 2 de 2016. Essa não conformidade, olha só, vou mostrar para vocês. Essa não conformidade de paquímetro, onde vocês acham que aconteceu? Danilo, onde você acha que aconteceu essa não conformidade? Essa do paquímetro. Deve ter sido aí na metalurgia, tá certo? Paquímetros, esse negócio de inspeção é aí na metalurgia. Entendeu? Essa não conformidade deve ter sido. Essa não conformidade aqui, registro de manutenção preventiva. Eu acho que aconteceu lá na fertilizantes. Entendeu? Não, filtro prensa. Deve ter sido lá na grafite. Na grafite é que tem filtro prensa. Entendeu? E essa aqui de mineração, essa aqui com certeza foi na grafite.
tá? Eu peguei não conformidades de vocês para poder escrever. E essa aqui eu acho que foi o auditor externo que escreveu, tá? Agora, gente, isso aqui é fundamental. Nunca diga que não tem não conformidade. Nunca. Vai lá, auditor, não achou nada. Não fala que não tem não conformidade. Você não achou, tá? Entendeu a diferença? O relatório demonstra zero não conformidade. Não significa que não tem. Auditoria é amostragem, tá? Também eu não posso falar que não existe, que as não conformidades significa aquelas cobertas pelo relatório. Pode ter não conformidade em outro processo. Tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Eu quero perguntar o seguinte. Ô, Alessandra, o que que você achou dessa explicação aqui de auditoria de processo e tudo? O que que ficou, que marcou para você do que eu falei, e mostrando como escreve não conformidade e tudo mais? O que que você não gostou, ou o que que você gostou, ou o que que marcou para você aí, dessa explicação que eu dei aí? Resume para mim em uma frase. Sônia, bom dia aí para todo mundo. Eu achei interessante que essa forma clara de falar, né? O que não é porque seja um auditor que tem que falar de forma mais polida, vamos dizer assim, e aí às Uhum. vezes fica até difícil da compreensão de outras pessoas, né? De pegar a não conformidade e interpretar, vamos dizer assim. Então, ficou bem objetivo e bem claro. Você conseguiu compreender a importância de escrever bem uma não conformidade, né? Sim, exatamente. Né? Ô, Tânia, o que que marcou para você dessa explicação aí? Se é que você consegue falar, né? Que a Tânia tá mal hoje. Não, Sônia. Eu gostei também. Eu achei muito difícil. A gente tem que pensar muito para poder escrever. Até, né? Porque é muito complicado. Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma, né? Acho que vai dar tranquilo. Vai ser tranquilo de fazer, sim. É, A é explicação foi ótima. ter que praticar, né? Com Quando, certeza. quando praticar, a gente vai aprendendo. Ô, Ana, você que nem nunca viu uma auditoria nem nada, mas agora que a gente já terminou a explicação toda a teoria, mas o que que marcou para você isso aí no hoje, aí, especificamente? Mas, Sônia, além de ser assim, muito difícil, muito complicado, é assim. É uma coisa assim, muito detalhe, né? Muita coisinha para você guardar, muita coisa para você aprender, mas assim, igual a Alessandra falou, é uma coisa assim, muito objetiva, é muito. Eu acho que só praticando mesmo, treinando mais, para você dar uma clareada, mas assim, eu fico impressionada com o seu conhecimento, com a facilidade que você tem em falar. Mas assim, Mas é porque eu sou jovem há mais tempo. eu sei, mas assim, é complicado, é difícil, viu? Mas é muito interessante. Mas achou interessante, né? Ô, Neiane, escreve pra gente lá no. Aliás, tem três mensagens no chat, eu não sei o que que é, deixa eu ver o que que é. Ah, a Neiane botou bom dia, gente. O pessoal da metalurgia botou bom dia, auditores. E a Alessandra botou bom dia a todos, né? Escreve pra gente lá, Neiane. A Neiane escreveu: parece ser complicado, mas só dá para aprender mesmo fazendo. A prática leva à perfeição. É verdade. Não é assim, não. Agora, ô Anderson, o que que você achou aí da, da explicação aí, o que que marcou para você, o que você achou interessante, o que que você, vamos, ou que você não gostou das explicações aí. Eu gostei sim, achei uma excelente explicação, inclusive os exemplos de redação da não conformidade foram muito bem escritos. Aí concordo com o pessoal aí, aparentemente é muito difícil, mas a prática com certeza vai ajudar a gente bastante a melhorar. Você que é da área financeira, Anderson, existem muitas auditorias contábeis, e você aprender a fazer auditoria da qualidade
Se algum dia você quiser fazer auditoria contábil, você é contador? Não, não, não. Não, mas é da área financeira. Se algum dia você for contador e quiser fazer auditoria, uma coisa vai ajudar a outra, tá? Acaba ajudando a outra. Só para você ter uma ideia, porque as regras é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Quando, quer dizer, só que não é a norma que você está auditando um outro conhecimento, né? Ô, Danilo, o que que você achou aí da, da, da explicação e quem mais está aí com você? O Ô, Abrão, Sônia, o Brian. aqui tá o Abraão, o Ronaldo, a Stephanie. Ah, tá. Marcelo também? Não, o Marcelo hoje ele não vem na legislativa, não, mas ele foi para acompanhar a aula de tarde. Tá. Não, mas tá. O Abraão, o Brian, o Ronaldo, você e a Stephanie, né? Tá bom. E o que que você achou, Danilo, de hoje? Ô, Que ele te Sônia, marcou? esse exercício, né, agora que você passou para a gente, está começando a ficar mais claro e, ao mesmo tempo, um pouco mais difícil, né? Que a gente vê que tem que ficar bem focado, estar bem atento, os mínimos detalhes são imprescindíveis para fazer um bom relatório. Então, assim, vamos ter que estudar bem mais, não é só terminar a aula e falar que é auditor, não. Tem que estudar sempre Depois melhorando. vocês, depois vocês vão ter que praticar, e praticar, sabe, vai aprender. É muito interessante, você tocou num ponto aí, Danilo, muito interessante, que é auditoria, gente. Na hora da auditoria, eu falo que tem três coisas que me cansam muito. Uma delas é fazer auditoria interna. Tem três coisas que me cansam muito. É dar palestra, fazer auditoria e dar entrevista na televisão ou no rádio. Essas três coisas têm uma coisa em comum. Sabe o que que é? Você tem que estar 100% focado naquilo ali. O curso é um pouco mais tranquilo e tudo, mas a palestra, porque uma frase que você fala pode mudar a vida de uma pessoa. Então, fazer palestra, a gente tem que estar muito focado, sabe? É uma coisa. E a auditoria também. Me cansa muito fazer auditoria, porque a auditoria, na hora da auditoria, eu tenho que sair de tudo, tenho que prestar atenção ali, tem que estar 100%. Você percebeu, Danilo, isso aí? Não, que na sua fala, pelo menos eu senti que você pareceu isso. Na hora da auditoria, você precisa de foco, de prestar atenção para poder conseguir fazer a boa auditoria. Precisa prestar atenção para conseguir captar o que que você está auditando, né? Para anotar, fazer as anotações. Ô, O Ronaldo, o que que foco e você... dedicação. Oi? Como é que é? Foco e dedicação. Foco e dedicação na hora da auditoria. Ô, Ronaldo, o que que você achou aí, concluindo aí essas coisas todas do que a gente explicou hoje, da hora da auditoria mesmo, do processo e tudo mais? Ô, Sônia, tem dúvida aqui que o Danilo falou. Realmente, agora a gente tem, na hora de fazer uma auditoria, tem que ter realmente muita atenção, muito voltada para tudo que for fazer. Muito interessante. A gente tem que ter muita dedicação para fazer. Eu achei muito bom. Né? Ô, Brian, o que que você achou aí? O que que você compreendeu? Que você que já até acompanhou a auditoria, o que que você achou? O Brian deu uma saidinha, só. Deu uma saidinha. Abraão, Oi. o que que você achou aí? O que que te marcou aí nessa hora? Então, Sônia, eu faço até as palavras do Danilo as minhas, porque realmente agora mesmo com esses slides, com essas atividades, agora realmente mostrando como é uma auditoria, como o auditor tem que ser, o que ele tem que fazer. Realmente agora a gente vai entendendo, vai começando a meio que pegar o gosto. Dá até vontade já de fazer uma auditoria já, viu? Que legal, é isso mesmo, para ver, para praticar, né? Para ver como é que é, né? Exatamente, para saber em que a gente vai acertar e em que a gente vai errar, para tentar sempre melhorar, né? É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo, né? Bem legal. Gostei de escutar isso, que agora deu até vontade de ir lá fazer para ver se aprendeu, né? Pois é, olha. É isso. Agora, o Abraão, já acompanhou a auditoria, já foi auditado, inclusive pelo Arley, né? Sim. E agora você compreendeu
as atitudes dele, o que que ele estava lá anotando, e com aquela calma e tudo mais. Agora você compreendeu por quê? Pois é, agora que eu vendo aquilo sendo auditado, eu estava meio que perdido, né? Falei, nossa Deus, o que ele está fazendo? Onde que ele viu isso? Agora eu estou entendendo tudo. Por isso que eu falei com o Ronaldo, Ronaldo, traz as pessoas para fazer o curso, porque mesmo que elas depois não se tornem auditor, nem queiram ser auditor e tudo, mas ela vai entender como é que é a auditoria e vai se comportar melhor e vai ajudar na hora de ser auditado também. Você ser auditor te ajuda como auditado, né? Ô, Jaime, não, aí ainda, antes do Jaime. Ô, Stephanie, o que que você O achou Brian aí? chegou vivo. Hein? O Brian chegou, tá. Mas, Stephanie, o que que você achou aí do hoje? Pois então, Sônia, eu achei interessante que começamos a aplicar, né, nessas últimas perguntas aí, exposições, não, fatos, né, que aconteceram mesmo, que você colocou alguns exemplos, e aí começando a aplicar esse conhecimento já começa a clarear um pouco mais, né, porque até então estava muito na teoria ali, e aí fica muito confuso, porque a norma é muito grande, ali tem muita coisa, né, que a gente não está acostumado, e é muito grande. Aí agora aplicando, e essas últimas questões também dos exercícios, a 9 e a 10, você começa a botar um pouco mais em prática, né, o conhecimento, então fica mais fácil você ver como é que vai ser realmente Não é? a interna, né? Então, tá bem interessante agora, bem bacana. Inclusive, daqui a pouco nós vamos corrigir o exercício de ontem, que estava lá as situações bem real, né? Vai ficar bem mais fácil, ficou bem mais fácil vocês vislumbrarem o que que é que vocês podem encontrar, né? É isso que você falou, né? Bem legal. Ô, Brian, o que que você achou aí do que te marcou, o que que você não entendeu, o que que você gostou, não gostou da aula aí explicando sobre processo, auditoria e tudo mais, como que vai ser, o que que você vai, como escrever uma não conformidade, o que que você pode falar para a gente aí? Pelas palavras da Stephanie, ela já resumiu bastante. Através dessas redações aí, eu consegui entender melhor. Conseguiu entender bem melhor, né? Muito Legal. melhor. Através da redação aí, está abrindo minha mente. É, né? Bem legal. Ok. Ô, Jaime, o que que você achou aí agora que você conseguiu ver que a gente falou da auditoria e tudo? O que que te marcou ou que em relação à aula de hoje e tudo mais, do todo, do comportamento de auditor e tudo? Então, eu achei interessante, uma coisa que me chamou a atenção, né? Então, assim, auditor não deve dizer que não existe não conformidades. Na verdade, ele não vai dizer, né? É claro que a gente também torce, né, que não tenha, mas todo o processo, né, para uma melhoria contínua, ele sempre vai ter alguma coisa que pode ser melhorado. E igual dos meninos falou assim, tá doido que façam uma auditoria, né? É bom compartilhar com as outras pessoas, né? Igual o pessoal, às vezes, esses setores mais operacionais, para eles entenderem, né, a real necessidade, a importância desses processos, né? A responsabilidade que é manter um certificado atualizado em dia, porque isso pode interferir na vida, né, profissional de todos. Então, assim, às Claro, vezes as pessoas claro. às vezes acham assim, o pessoal está cobrando, o pessoal chato, mas não é. É porque às vezes a responsabilidade é tão grande e assim, às vezes o espaço de uma semana você pode botar em risco, né? Um ano inteiro aí de vida de uma empresa. Então, Se não vender, né, Jaime? Se não tiver o certificado, pode não vender. Se não vender, depois não tem como pagar as contas, né? a maioria das empresas hoje, né, quando você fala assim, tem um certificado de ISO, né, eles já nem, assim, entre aspas, né, não tem uma garantia melhor, né, se sentem mais confiáveis, né, no produto, né. Ele E aceita muito mais fácil, né? para a gente que é comercial é muito mais fácil. Eu, quando faço uma apresentação, eu já coloco. Somos certificados pela ISO, ponho o nome dos principais clientes, são clientes que têm auditoria também. Esse É, peso aí é muito a favor para a empresa, né? é muito, muito bom, né? É isso aí. Joãozito, agora, Joãozito, que você já viu da auditoria, como é que a gente vai fazer, viu que é diferente da parte da segurança do trabalho,
que é diferente, mas não deixa de ser importante também. O que você achou, Joãozito, hoje? Não sei porque não estou te ouvindo, Joãozito. Vi que você abriu o microfone, mas não estou te ouvindo. Acho que seu microfone está com Tá problema. ouvindo? Ah, agora eu ouvi. Fala. É, é um pouco diferente. Não é totalmente diferente, é um pouco diferente. Eu vi que aí é uma coisa mais, assim, não que a segurança não seja tão precisa, mas aí tem uns caminhos que tem que ser bem preciso e descrever a não conformidade aí, eu acho que você tem que pegar bem ao pé da letra mesmo e deixar bem claro, mas muito claro o que é a não conformidade, não só apontar, deixar ciente de uma maneira que quem lê vai saber aonde é que está o erro. Olha que interessante que você colocou aí. Eu li para vocês uma não conformidade que foi registrada provavelmente em 2010, 2011, que era num paquímetro em 2009, ou seja, quantos anos atrás? Mas dá para a gente saber o que é que aconteceu, né? Tem que É escrever isso de aí. maneira que em qualquer momento a gente possa se lembrar, fazer e tudo. E se pegou a não conformidade, consegue identificar, né, Joãozito? É muito Isso aí. importante isso. Por isso que a gente vai fazer. Ô, Oi, ô Sônia, Sônia. se você vê se precisar chamar o Kevin, é que hoje a gente está tendo uns atendimentos aqui, tem muita gente para ser atendida, mas ele tá meio que corrido, agora ele deu uma saidinha, a gente tá meio que atarefado aqui hoje, mas a gente tá assistindo o máximo possível. Na hora que o Clebston fala, faz favor para mim, fala para ele na hora que ele tiver, para ele me falar aí que eu quero que ele coloque a prática de escrever não conformidade, que ele já escreveu muitas, né? Que Ok, ele falar para a gente aí na hora que ele puder falar, né? Que eu não ok. chamei ele ainda não. Também não chamei, acho que foi a Nayara. Nayara, o que você achou aí? O que você pode falar? Depois o Clebston, viu, Joãozito? Na hora que você veja aí, na hora que ele puder, ele interrompe a gente e fala, tá? Tem problema não. Fala, Nayara. Ô, Sônia, eu acho que agora tá ficando mais claro, né? E é questão de prática mesmo, é praticar agora. É. Uhum. Que bom que você sentiu. Agora, gente, nós vamos pegar aquele exercício, o exercício das situações, e vamos ver o seguinte: são vários incidentes, várias coisas, né? São 5 incidentes, e vamos ver. Aí eu não vou ver de todo mundo, não, porque não vai dar tempo, tá? Mas vamos ver o seguinte: incidente um, ali tem várias não conformidades, tá? Então, eu vou pegar, cada pessoa vai falar uma não conformidade que ela identificou, tá? E qual item e subitem da norma, ok? E alguns vão ler a não conformidade. Então, vamos lá, o incidente um. Durante uma auditoria interna no setor de compra da empresa ABC SA, você detecta que a matéria-prima XXX é crítica para os produtos da companhia e tem um tempo de vida limitado. Na área de recebimento e armazenamento, após examinar os registros de recebimento, você detecta que os lotes 21, 15 e 33 ultrapassaram em 3 meses o prazo de validade especificado pelo fornecedor. Então, vamos pensar o seguinte: era uma tinta e a tinta, o prazo de validade era tal, mas tem três lotes que o prazo está muito maior do que devia, né? Prazo especificado. Examinando os lotes de matéria-prima, você observa que as datas de validade não estão claramente indicadas nos recipientes das mesmas. Após questionar o pessoal de recebimento, você também detecta que eles não têm conhecimento dos prazos de validade e não confere a matéria-prima no estoque para controle do prazo de validade, sendo que esse controle está previsto na Instrução de Trabalho 18. Tem lá IT 18 e está previsto, né? Que também não está disponibilizada para o uso do pessoal da operação. Então, os camaradas também existe a IT, mas eles não têm ela lá. O pessoal de recebimento também informou que os lotes de matéria-prima com prazo e vencido foram usados pela produção para produzir produtos que devem ser expedidos daí a 4 dias, em 4 dias. Porém, esse fato não foi informado ao cliente. Eu acho que tem várias não conformidades aí, tá? Mas vamos lá.
Vamos lá. Tânia, me identifica uma não conformidade. Só fala qual é a não conformidade e qual item da norma. Só vai falar, não conformidade, eu acho que eu achei foi essa, o problema foi esse, só o problema. Precisa ver como é que você escreveu, não. Qual o problema que era, que tinha e qual era o item da norma que estava, que era ou qual a IT o que estava contrariando. Uma, Tânia. Falta de controle de validade da matéria-prima. E qual item da norma que fala 715. no 715, você acha que fala isso? 715, acho que foi isso Tá. mesmo. Ana, fala uma não conformidade que você achou lá. Quer dizer, a Tânia já achou que falta de controle da matéria-prima. Tá. Ana, abre o microfone, senão eu não vejo. Sandra, eu tinha colocado mais ou menos isso aí também. Ó. Eu coloquei material com validade vencida em 3 lotes. Material com validade vencida, tá. E qual que era o item da norma aqui? Agora a norma eu não coloquei não, uma porque eu acho mais difícil, outra que a minha tinha ficado aqui no escritório e eu não levei para Você casa, não não tinha. identificou. Tudo bem, tudo bem. Joãozito, qual que é a não conformidade que você identificou nesse item 1 aí? É, Material vencido no estoque. Material vencido no estoque. Vocês acham outra coisa, viu? Você tem duas, então. Material vencido no estoque, mas ela falou falta de controle, você falou material vencido. Neiane, escreve para mim lá uma não conformidade. Ô, Jaime, qual a não conformidade você encontrou aí? A Neiane disse que não conseguiu fazer atividade. Tá. Eu tinha perdido a aula. Tá. Eu encontrei que as informações, né, não estavam disponíveis para o uso operacional, né, do pessoal da operação. Na verdade, a informação não, que não estava disponível é a instrução de trabalho. Instrução de trabalho, exatamente. Instrução de trabalho. Né? Ô, Anderson, qual não conformidade você achou aí? A falta de informação do serviço, do produto com o cliente. Falta de informação, falta de informar o cliente, né? Alessandra, qual não conformidade você achou aí? Eu coloquei que eles não tinham conhecimento dos prazos de validade, sabe? Que não Essa tinha questão era da um falta problema. de treinamento com eles, assim, né? Era o problema, tá bom. O Danilo, qual não conformidade? Qual o problema que você encontrou nesses. Ô, Sônia, o Danilo deu uma saidinha rapidinho, mas Tá a gente que na metalurgia aqui achou a produção, né, de produtos com materiais vencidos e não foi informado ao cliente. Uhum. E na norma a gente achou 8.7.1. 8.7, tá bom. Ponto 1. Nayara, qual não conformidade você achou aí? A IT não estava disponibilizada para o pessoal. O item 7.5.3.1. Estava disponibilizado. Vocês estão vendo aí que tudo pode ser uma série de coisas que você pode encontrar. Então, na situação, quando você vai auditar, acontece alguma coisa e você pode escrever num próprio processo que você vai auditar, você pode escrever várias não conformidades. Esse aí dá várias não conformidades, esse item, tá certo? Vou nem perguntar como é que vocês escreveram ou não. Vamos lá. Aliás, vou fazer assim. O pessoal da metalurgia, lê para mim aí uma não conformidade que vocês escreveram. Como é que vocês escreveram? Lembrando, procura ter fato, evidência objetiva, vamos ver, contrariedade e atribuição. Fala aí para mim, o Abrão, Então, dessa 1 aí, né? Do incidente 1. Então, a gente usou, né, o uso de matéria-prima vencida na produção. Não, como é que vocês escreveram a não conformidade? Tá, a empresa ABCSA utilizou matéria-prima que ultrapassou o prazo de validade especificado pelo fornecedor na produção de produtos que serão expedidos em 4 dias. Esse fato não foi comunicado ao cliente, o que pode comprometer a qualidade e a segurança dos produtos finais. Essa prática viola o item 8.7.1 da norma NBR ISO 9001/2015, que exige o controle de saídas não conformes para evitar que produtos ou serviços não conformes sejam entregues ao cliente.
Ô, ô Neiane, você escutou direitinho o que que o Abraão leu lá? Se você escutou, você concorda que ele escreveu uma não conformidade que está bem nítida, bem clara, que dá para a gente saber o que que é o problema, qual que é o fato, o que que é a contrariedade, tudo, e tinha evidência objetiva e tudo. Você concorda que a escrita dele dá para, daqui a uns anos, se você pegar essa não conformidade, dá para você entender o que que aconteceu, Neiane? Você concorda com isso? Você acha que ele escreveu de uma maneira que dá, tá clara ou não? A Eneane escreveu sim, ficou bem evidente. É isso aí, tá, gente? Eles escreveram de um jeito que dá para qualquer um saber que é uma não conformidade. Tá bom? Então vamos passar para o exercício 2. O exercício 2, o incidente 2, fala assim. Depois eu pego outro, tá? Incidente 2, ABC, só para vocês verem, deixa eu falar no incidente 1. No incidente 1, matéria-prima na área de recebimento. Tem lote com prazo de validade vencida, não conformidade. Tá? Data de validade não está especificada no recipiente, é não conformidade. Eles não ter conhecimento de prazo de validade e não conferir matéria-prima, está escrito na IT, isso também é não conformidade. IT não está disponibilizada é não conformidade. O pessoal do recebimento como é que é? Usar a produção. Na produção, produto vencido é não conformidade. Não informar o fato ao cliente é não conformidade. Então, aí tinha várias não conformidades, perfeito? Só para vocês verem. Só que cada casa tem que escrever a não conformidade correta. O incidente 2. A ABC Limitada é uma empresa de inspeção e ensaios de serviço. No laboratório de análise de alimentos, dois operadores não estavam utilizando touca de nylon. Um operador estava com o jaleco aberto e estava usando joias. Os outros três operadores estavam de acordo com o que o procedimento previa. A instrução de trabalho 14, revisão 4, que é a revisão atual, está disponível na área e claramente descreve no item 5. A etiqueta de vestuário requer que os jalecos do laboratório estejam abotoados, as toucas de nylon devem ser usadas e não é permitido o uso de joias. Beleza. Ana, você acha que existe não conformidade na situação acima? E sabe Eu me acho. dizer, e sabe me dizer o item e o subitem da norma? Então, esses itens aí eu não coloquei, não, mas eu Não coloquei conseguiu, não, explicar. mas você acha que tem não conformidade? Tá bom, Tem. Quer tá que eu bom. fale? Não, não, só você acha. Ah, Vamos lá. tá bom. Tá? Agora eu vou pedir para outra pessoa. Ô, Alessandra, você e o Jaime, ou você sozinho, ou o Jaime, vocês podem falar qual o item da norma que tem não conformidade aí? O que que é que teve contrariedade? Ô, Aless- Sônia, né, a Oi. não conformidade é que eles sabia que existia a norma, né, que tinha que usar as toucas de nylon e que não era permitido usar joias, e foi detectado que uma operadora e um funcionário estavam descumprindo essas normas. Então, ele não, a não conformidade é porque ele não tinha que usar touca de lino, não podia estar com o jaleco aberto e não podia usar joia. Estava contrariando isso tudo. Esse é o problema, né? É, Tá, então esse é o problema, e de acordo lá na instrução de trabalho, estava contrariando a instrução de trabalho, estava previsto isso, né? sim, Agora, na sua empresa pode ser permitido usar joia, mas lá naquela empresa não é permitido, eu não sei por quê, um laboratório, às vezes, né? Às vezes tem exato. problema, né? E tudo. Ô, Nayara, você escreveu essa não conformidade como? Esse incidente 2? O que que você escreveu aí? Lê para mim a não conformidade. No... Ai, peraí.
No processo de análise de alimentos, foi detectado que os colaboradores não estavam cumprindo com os requisitos de vestimenta conforme definido na IT 14. 2 colaboradores não utilizavam a touca de nylon e uma colaboradora usava um jaleco aberto e joias. Isso constitui uma não conformidade com os itens da norma 7.1.4, 8.1 e 8.5.1. Eu faria, citaria a instrução de trabalho, viu, Nayara? Nessa não conformidade. Porque, na verdade, está contrariando o item, a instrução de trabalho, tá bom? Conforme prevê a IT 14, revisão tal e não sei o quê, que fala que não pode, que tem que fazer de outra maneira, tá bom? Você fala colocar o que fala IT? Porque aqui eu É, coloquei IT 14. mas você não, quando você leu, você não falou dela, não. Não, não, eu só coloquei IT 14. Eu não coloquei o que fala na IT. Aí Não, você mas tudo fala que bem. Não, teria que ter pode. colocado. Não, Seria não, isso? não. Não, eu não escutei você falando IT 14. Não, eu Tá coloquei. bom. É, mas eu escreveria. Conforme prevê o item 5 da IT 14, revisão tal, tal, tal. Entendeu? Então, Uhum, contrariando isso, tá bom? Vamos isso. partir para o item 3, só para vocês entenderem, para ficar mais claro no futuro, quando você for escrever, tá? Vamos ver o item incidente 3. Na área de produção, o auditor encontrou 2 balanças. A balança 123 tinha um adesivo indicando a data para a próxima calibração, que havia vencido há 4 meses. A balança 456 não tinha qualquer adesivo de calibração afixado. A pergunta é: existe não conformidade nessa situação? Se sim, qual o item da norma? E também escreva não conformidade. Ô Anderson, você acha que existe não conformidade nessa situação? Acho que existe sim. E qual o item da norma que você achou que não estava atendendo? Eu coloquei o 7.1.5.2. 7.1.5, que é o que fala de calibração, né? Ô, o pessoal da metalurgia, ô Stephanie, como é que vocês escreveram essa não conformidade aí? Vocês identificaram a não conformidade? Sim. E como é que vocês escreveram? Então, a gente escreveu assim: a balança 123 estava com calibração vencida há 4 meses e a balança 456 não apresentava adesivo de calibração, o que compromete a capacidade da empresa de garantir medições precisas e rastreáveis, violando o item 7.1.5.2 da NBR ISO 9001-2015. Ô, Jaime, você gostou? Você acha que o jeito que eles escreveram está claro que é uma não conformidade? O jeito que dá para você rastrear e saber o que está acontecendo ou não, Jaime? Sônia, o Jaime Oi. está numa ligação Tá bom, aqui. então deixa ele na ligação. Então vamos lá. O Nayara, Nayara, o Anderson, você que identificou a não conformidade, o jeito que eles escreveram, tá claro para você que quando você escuta ele, tá claro que é uma não conformidade, o jeito que lá, e dá para entender, para chegar no lugar lá, para rastrear, para voltar? Sim, achei claro, sim. E, e você Dá pra ver. e você tinha escrito alguma coisa parecida também? Ou escreveu muito diferente? Eu não escrevi, Ah, você não escreveu. Tá bom, não não tem escrevi. problema. Mas ficou claro para você o jeito de escrever, né? Como é que pode ser? Você pode escrever de Gostou. outra maneira. Nesse caso aí, você poderia escrever o que era o problema e botar a evidência, o EO, a evidência objetiva. A balança tinha um adesivo vencido e a outra balança não tinha identificação, porque a norma fala que tem que ter identificação, os equipamentos, tá? Lá na norma. O incidente Nesse 4. interesse. A política de uma fábrica de bebidas enfatiza a higiene como fator primordial para o atendimento ao cliente. Na área de RH, você solicita o perfil de algumas funções críticas para a qualidade do produto, onde consta formação, treinamento e habilidade específica necessária para o desempenho das atividades.
E observa que um dos requisitos de qualificação é treinamento em higiene. Então, pede para ver os registros de treinamento de alguns funcionários e constata que nenhuma pessoa está treinada. O responsável do setor comenta que está previsto no plano de treinamento para o ano corrente. Você solicita o plano e a informação não é confirmada. Tem um PAT, que chama PAT, Plano Anual de Treinamento, mas lá não está escrito isso. Dando continuidade na auditoria, agora lá na área de produção, verifica que insetos caem sistematicamente nos tanques TQ1, TQ2 e TQ3. Ai, meu Deus. Que são usados para a homogeneização do produto. E lá dissolve-se com a bebida em preparação. Ai, que nojo. Identifique duas não conformidades da situação descrita e indique o item da norma. Depois escreva, Ô, Tânia, eu sei que é do RH aí, Tânia. Ah, não, Sônia, que nojo que me deu disso. Que nojo que deu, né? Mas o que é a É. não conformidade aí, Tânia? Ó, eu coloquei duas. Falta de treinamento em higiene para funções críticas e Aham. contaminação por insetos nos tanques de produção. Você achou duas não conformidades lá, né? Deu nojo Deve ter também, que mais um nem eu, né? monte, né? E tem Deve ter ma- mais um monte. Mas você achou essas duas não conformidades, É, tem né? outras, né? Ele fala que o treinamento estava previsto e não estava, é uma não conformidade, né? Tem várias Também, né? outras coisas, é. Também, né? Tá bom. Ô, Nayara, como é que você escreveu uma das não conformidades? Escolhe um aí, como é que você escreveu a não conformidade, Nayara? Eu coloquei assim: não há registro de treinamento para os colaboradores que desempenham a função crítica, conforme definido na DF, que constitui uma não conformidade contrariando o item da norma 7.2. Pede isso, né? Da F, a descrição de função, né? Você colocou, tá bom. Aí você botou, tem a evidência, né? Tem o fato, né? FECA, tem o fato, tem a evidência objetiva, tem a contrariedade e tem a atribuição, né? Tem tudo que você escreveu, né? Tem tudo, Tem. né? Tem. Ô, Uhum. Ana, você entendeu a não conformidade que a Nayara escreveu e acha que tá claro isso aí? Entendi, Sônia. Eu coloquei assim, outras palavras, mas foi mais ou menos isso mesmo. A questão do registro também que não tem e que nem tem data prevista conforme foi informado. Não Entendi, é? sim. É isso. Então, gente, é para vocês verem o que pode Sem acontecer. contar a questão da higiene ali, que não tem, né? Que é uma Não tem, coisa né? primordial para a empresa e realmente não fazem o que. Se você estivesse auditando esse cara, o que você ia registrar lá? Pior, viu, Ana? Que você ia registrar lá. Você não Ah, eu deixava acho que é passar a de questão, jeito nenhum. eu acho que é a questão da produção, né, Sônia? Porque isso envolve saúde, né? Questão de saúde. Ah, se chegasse lá, você ia registrar que que tinha inseto caindo, né? É que não estava de acordo com o que precisa ser, né? Precisa ser, tá certo, é isso mesmo. Vamos ver o incidente 5. Auditando a expedição, você detecta que os lotes 25, 32 e 45, expedidos há 5 dias para atender o pedido de número 1, 2, 3, foram devolvidos pelo cliente DEF, devido ao não atendimento de suas especificações. Na produção, você faz uma investigação e constata que não há capacidade de produção para atender as especificações dos clientes em várias áreas, né? O pessoal da metalurgia aí, conta para mim qual foi a não conformidade, o item, e fala como é que vocês já leram de uma vez a não conformidade que vocês detectaram aí nesse incidente 5. Falei, então? Pode ler a não conformidade logo direto. Tá. Os lotes 25, 32 e 45 foram devolvidos pelo cliente DEF por não atenderem às especificações. E a produção não possui capacidade para atender às especificações de vários clientes. Cola o item 8.2.2 da NBR ISO 9001-2015. É, se não há capacidade de produção, tá lá em vendas. Ô, Alessandro, você ou o Jaime aí, um dos dois. Vocês concordam que não pode vender se não tiver capacidade de produção?
Concordo. Concordo. A gente pode oferecer e montar um plano de ação, mas Pode vender o vender, que não tem é crítico. pode vender com prazo de entrega, né, Jaime? Exatamente. É, capacidade de produção é uma coisa importante. Não adianta, a empresa só dá conta de produzir 2.000 toneladas por mês. Você não pode vender 3.000 toneladas por mês, até porque tem que atender outros clientes, né? Exatamente. Beleza, então agora eu vou parar a gravação. Vocês vão fazer, vou dar um tempo para vocês fazerem o exercício de número 10, mais situação de auditoria, e nós vamos voltar. Eu quero que vocês leiam, entendam e pensar nessas duas situações. Daqui a pouco nós vamos voltar para ver essa situação. Só que eu não vou gravar esses incidentes aí. São 3 incidentes, eu não vou gravar mais. Então, as pessoas que. Situação de auditoria depois. E depois eu quero falar para vocês o seguinte: olha só. Nós vamos ainda voltar daqui a pouco. Eu quero ver como é que vocês conduziriam essas 3 situações aí, esses 3 incidentes, né? Que são situações diferentes, não é escrever não conformidade, não. Tá? Então, tá lá, o incidente 1. Verificando a implementação de ação corretiva para não conformidade identificada em uma auditoria interna anterior, você detectou que ações tomadas pelo auditado não atuam sobre a causa do problema. Então, você vai ver como é que é isso. O outro, durante a auditoria no processo, como o auditor constata a evidência e reporta a não conformidade, o camarada, o guia, diz que não concorda com a não conformidade. E o 3, durante a reunião de encerramento, o gerente, pessoa responsável pela não conformidade, a equipe, o cara se recusa a admitir a não conformidade. São situações que podem acontecer quando você estiver auditando. A pergunta é, eu quero que vocês, eu gostaria que vocês, inclusive, tentassem, se tivesse jeito, de tentar fazer em grupo isso aí, como é que entender a situação e ver como é que vocês acham que vocês deveriam conduzir isso. Eu queria que vocês tentassem chegar num consenso aí, como é que é, tá? Como é que seria? Neiane com Joãozito e Clebston, pensa aí como é que vocês fariam isso aí. Tânia, Nayara, Anderson, Alessandro e Jaime, tenta pensar aí como é que faz. Ana entra junto com o pessoal aí do escritório, o pessoal lá da metalurgia, como é que vocês fariam nessa situação? Pensa, a gente tenta imaginar essas situações bravas, como é que vocês fariam. E depois nós vamos ter ainda, só para finalizar na gravação aqui, para quem vai estar ouvindo depois, eu vou passar para vocês. Nós ainda vamos ver hoje. Aliás, deixa eu até mostrar aqui para vocês isso aqui que é muito importante que se eu parar deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, que deixa eu ver aqui, isso aqui, deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar uma coisa antes de parar, antes de vocês fazerem esse exercício, deixa eu compartilhar uma coisa aqui interessante com vocês. Deixa eu ver o que é que alguém escreveu lá no chat. A Neane disse que acho que não existe nenhuma obrigação interna de fazer as correções não do auditor. Não, tá bom. Não daria não conformidade. Ela já está respondendo a situação lá, né? Mas eu quero compartilhar com vocês. Presta atenção aqui, Neane, antes de fazer o exercício, essa situação aqui. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês essa 5 problemas. E o problema, ele são, pode ser escrito. Imagina que eu cheguei lá no lugar e posso escrever como não conformidade, ou como observação, ou como oportunidade de melhoria. Toda vez que eu for, não mostrei para vocês colocar não conformidade, eu falei que eu gosto de escrever evidenciado ou não evidenciado. Quando eu vou escrever uma observação,
eu gosto de colocar a palavra convém. E quando escreve a observação, não pode escrever o item da não conformidade. E quando é uma oportunidade de melhoria, eu gosto de usar a palavra sugere-se. Olha, por exemplo, olha o problema. Eu cheguei lá e eu resolvi escrever como não conformidade. Aí eu escrevi assim, ó. Evidenciado que não está sendo formalizado através de registro o controle da propriedade do cliente no setor de usinagem, conforme prevê a IT 7.5/06 usinagem, o item 4 e o item 8.5 da NBR ISO 9001/2005. Olha só, ali eu estou mostrando qual é o fato e qual é a contrariedade que está contrariando a IT e qual o item da norma, o item 853. Como é que é a evidência objetiva? A auditada informou que, após a revisão do formulário da ordem de serviço, quando foi retirado o campo específico para o registro de propriedade do cliente, ele parou de formalizar. A evidência objetiva é isso. Gente, essas não conformidades, isso aí quem fez para mim foi a Joseli, que era a coordenadora da qualidade, foi supervisora corporativa também e era coordenadora da qualidade da metalurgia. Então, isso aí são coisas na metalurgia. Mas imagina que eu não queria registrar essa não conformidade por algum motivo. Aí eu não registro como não conformidade. Eu quero registrar como observação, para ser tratada como uma ação preventiva, tá? E aí eu escrevo da seguinte maneira: convém atentar para o registro da propriedade do cliente no setor de usinagem. Qual que é o risco? Não ter controle adequado dos produtos de clientes. Só que vai ter que analisar a causa, vai ter que resolver do mesmo jeito, sabe? E vai tratar, vai analisar a causa, ver o que que é, porque quando é risco, nós temos um registro de ação preventiva e também. Agora, imaginar que eu quis escrever só como oportunidade de melhoria. Aí eu escrevo assim: sugere-se controlar melhor as propriedades do cliente. Então, na hora de você escrever, quando você vai escrever oportunidade de melhoria, quando você vai escrever risco, você não pode colocar o item na norma, não pode colocar o que está contrariando, nem evidência objetiva. Você só faz uma sugestão. Eu vou mandar para vocês isso aqui, que é muito legal, que tem 5 fatos, 5 problemas. Como é que você escreveria se fosse não conformidade, se fosse risco, oportunidade de melhoria? Lá embaixo está escrito assim: ao registrar, escolher como você quer registrar o problema. Se você vai registrar como não conformidade, como observação, oportunidade de melhoria. Essa é uma prerrogativa do auditor. Você pode registrar da forma que você quiser. Yes! Agora, você não pode registrar o mesmo problema de forma diferente. Gostaram disso? Nayara, o que que você achou dessa situação aí, de poder registrar de uma maneira diferente, para a gente concluir isso aí? O que que você achou? Entendeu, Nayara, que você pode registrar de maneira diferente? O que que você achou de registrar de forma diferente isso aí? Ah, entendi, Sônia. E o que que você achou de poder registrar? Você acha que é legal isso ou não? Ah, acho que sim, porque fica a critério do da gente Auditor. saber, do auditor para ele saber a melhor forma de tratar, né? Se vai colocar como uma não conformidade, como que vai fazer. Na verdade, depende do que você viu, se é uma falha isolada, se é uma coisa mais séria e tudo mais, é o que você vai escolher, como é que você vai registrar. Entendeu a ideia? Uhum, Tá? Você vai entendi. registrar de que forma? E aí eu botei 5 exemplos registrados de maneiras diferentes, o mesmo problema, 5 problemas, tá? Que eu vou mandar para vocês. O Joãozito ou Clebston, um dos dois, estão por aí para poder falar para a gente sobre não conformidade, para a gente parar a gravação. E, Danilo, eu quero que você me conte o que que você achou dessa ideia de que você pode registrar de uma maneira ou de outra. Olha só, né? É interessante porque pode ser mais de uma opção, né?
um outro ponto de vista para a gente poder tentar juntar e fazer o. Mais importante é resolver o problema. A- Várias opções para resolver o mesmo problema e a empresa sempre tem melhoria. Tá? Tá certo? É isso. Agora, nós precisamos registrar para poder trabalhar. Vamos tentar registrar agora nessa auditoria. Tenta registrar tudo, para você aprender também a fazer. Tá bom? Bom, então vou parar a gravação e vou deixar vocês fazerem, vou deixar um tempo para vocês fazerem o